Olá, amigos. Estamos iniciando Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Este é um instante especial. Vamos orar. Aproveitemos essas vibrações suaves, espiritualizadas de Chico Xavier e de sua mensagem neste dia. Vamos orar. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Meus amigos, a Folha Espírita de julho de 2014 trouxe uma entrevista do Dr. Caio Ramacciotti, médico e diretor do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, que falou
a jornalista Giovana Campos, da Folha Espírita, sobre o romance de sua autoria, Inês e Pedro. Certamente você já ouviu falar da paixão desses dois jovens portugueses em plena Idade Média. Pelo menos para os da minha geração, em algum lugar a gente já ouviu. Agora é tarde, Inês é morta, nada mais podemos fazer. Pois é, o romance aborda uma história de amor que ficou famosa através dos séculos. A história de Inês e sua paixão pelo príncipe português Dom Pedro I. Evidentemente, não se trata do nosso Dom Pedro I aqui do Brasil, porque a história da vida que eles tiveram em comum se passa de abril de 1346 ao início de 1355. Dr. Caio Ramacciotti afirma na entrevista que, na essência, Inês e Pedro complementa o livro Mensagens de Inês de Castro, lançado em 2006 pelo GEM, ou pelo Grupo Espírita Emmanuel, editora de São Bernardo de Campo. Nós já tivemos oportunidade de comentar este livro também, lançado pelo GEM, pela editora Emmanuel. São cartas de Inês de Castro que o Dr. Caio recebeu no ano de 1977 das mãos iluminadas de Chico Xavier. Já o romance, agora editado, Inês e Pedro, é o lado de dentro de Mensagens de Inês de Castro. Relata um pouco da convivência dos dois amantes. Mas o que haveria no conteúdo de um e de outro livro? O Dr. Caio esclarece se o primeiro livro, Mensagens de Inês de Castro, trouxe as belíssimas cartas da mártir medieval com moldura histórica de minha autoria, o novo romance mostra um pouco da vida em comum nos seus 10 anos felizes de Inês de Castro e o príncipe herdeiro Dom Pedro em Portugal nos meados do século XIV. Podemos sentir as apreensões de Inês após o seu intrigante sonho premonitório, o comportamento do infante, insistindo em não valorizar as preocupações da companheira, e a rígida postura do rei Afonso IV, além da convivência, claro, com os filhinhos queridos que o casal teve. Um fato a destacar é a participação de Isabel de Aragão, a Rainha Santa, esposa de Dom Dinis, sempre muito próxima a Inês e ao seu neto, Dom Pedro. Um fato muito interessante a ser destacado foi a forma como o Dr. Caio tomou conhecimento dos bastidores dessa história medieval que atravessou os tempos. Ele esclarece que os fatos do romance são reais, com alguma interpretação histórica que ele mesmo, Caio, fez. Aos que se interessarem pela parte histórica, há no final bibliografia a respeito que você poderá
consultar a qualquer momento. Quanto ao interesse do Dr. Caio, foi Chico Xavier que em 1977 lhe entregou as mensagens de Inês de Castro e, consequentemente, o introduziu nessa inesquecível história de amor. Famosa história de amor da Idade Média. Conforme o autor relata, tudo ocorreu a partir de dezembro de 1976, em viagem que fez a Uberaba. E o clímax foi em março de 1977, quando o Chico efetivamente o introduziu, para sua surpresa, com profundidade na história de Inês de Castro. E o Dr. Caio enfatiza: pude sentir o imenso carinho que Chico devotava a Inês e o profundo respeito dele por Isabel de Aragão, a Santa Isabel dos Católicos, tão querida na Península Ibérica. Realmente, Portugal a tem sempre como a Santa Isabel, a Rainha Santa. Diz Dr. Caio, passávamos horas em telefonemas diários e também em constante presença minha em Uberaba, a cada 3 semanas. Semanas abençoadas que permitiram que o Chico me narrasse essa história. Referia-se ele a Inês e a Isabel de Aragão. Passei a estudar, a me envolver com a mais bela história de amor medieval, conclui o Dr. Caio. E aí a reportagem quis saber como está a aceitação por parte do público. E o autor explica que, lançado em dezembro do ano passado, em 2013, o livro já está na 6ª edição, com aceitação junto ao público espírita. E ele diz que, curiosamente, por ser um romance espírita, ele foi muito bem aceito pelos não espíritas. E afirma que, mesmo com propaganda restrita, o livro já atingiu a cifra de 12.000 exemplares, o que é realmente uma façanha, não é mesmo? O Dr. Caio tem recebido e-mails, telefonemas e cartas em um número considerável, com ponderações sobre o livro. Ele ficou surpreso, inclusive, com o parecer de 2 intelectuais voltados à literatura portuguesa. O professor Antônio Cândido Franco, de Évora, Portugal, estudioso de Inês de Castro, e Ângelo Mendes Correa, de São Paulo. Os depoimentos desses grandes literatos ele colocou nas orelhas do livro. Eu posso dizer a vocês que eu mesma já li Inês e Pedro, e de uma só vez. Esse romance é realmente comovente. E por tudo quanto Caio Ramaciotti ouviu de Chico Xavier sobre Inês de Castro e Isabel de Aragão, tenho certeza de que ele tem muito mais a nos dizer sobre esse período tão difícil, mas tão rico da história de Portugal. E por que não dizer da nossa própria história, dada a repercussão
que a história portuguesa tem sobre nós. Tomara que ele possa nos trazer mais livros, livros instrutivos como esse, que nos falem de amor e principalmente da repercussão espiritual dos nossos atos ao longo dos séculos. Estou feliz em apresentar a vocês um romance medieval e que tanto repercutiu na história humana e que continua repercutindo sobre todos nós. Que ele faça uma bela trajetória. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Retornamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Nossa Folha Espírita é tabloide. Se você deseja fazer uma assinatura ou presentear alguém, pode fazer uso da nossa comunicação que está na telinha, ou telefone, ou passe um e-mail. Temos também outros produtos, estamos às ordens para informar. Neste momento, nós passamos ao momento doutrinário com o nosso Maida. Vamos assistir. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Vamos a mais um encontro onde vamos refletir a respeito das orientações trazidas pelo Espírito Sheila, através da psicografia de Chico Xavier, que está na lição 27 do livro Ideal Espírita. Diz Sheila: existem 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, ou seja, da existência terrena, indicando queda provável na obsessão. Primeiro, quando entramos na faixa da impaciência. Segundo, quando acreditamos que a nossa dor é a maior dor. Terceiro, quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quarto sinal vermelho, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quinto, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Sexto, quando reclamamos apreço e reconhecimento. Sétimo, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Oitavo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço. Nono sinal, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. E décimo, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está sempre presente, recomendando-nos a prudência de parar e buscar o socorro da prece ou na luz do discernimento. Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 51, complementa a sugestão de Sheila dizendo: consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus próprios órgãos do teu corpo físico. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo
Para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Refletamos sobre isso. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Nossa Sandra Marinho comparece agora com Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Olá, queridos amigos e amigas. Lembrando, o objetivo do nosso programa é tratar de assuntos afetos ao nosso comportamento, da forma com a qual nos relacionamos conosco mesmos e com as outras pessoas, só para lembrar. Identificando os hábitos que devemos mudar ou bani-los de vez para termos uma vida melhor, que inclui a saúde do corpo e da alma. Uma vida mais plena, de harmonia e paz, enfim. Estamos certos de que a educação da nossa alma encontra suas bases nos ensinamentos de Jesus. Assim, eu não poderia deixar de trazer à baila um tema que me incomodou muito, ocorrido nos últimos dias de decisão dos Jogos do Mundial da Copa do Mundo. Tudo bem que a atitude do jogador responsável pelo machucado no craque Neymar está longe da nossa aprovação, mesmo considerando que o futebol é um esporte nada delicado e que os atletas se trombam o tempo todo. Mas me entristeceu ler mensagens no Facebook com xingamentos, humilhações e todo tipo de praga contra o jogador colombiano. O ápice da minha indignação ocorreu quando tive o desprazer de ler outras publicações na internet, inclusive nas redes sociais, ricas em ofensas de todo tipo contra a equipe da seleção brasileira depois da derrota que sofreu no jogo contra a Alemanha nas semifinais. Sem falar da vaia e xingamento da torcida no estádio, principalmente contra determinado jogador. Nós já tivemos oportunidade de falar aqui sobre a necessidade do perdão e da indulgência como condição imprescindível para a nossa melhora íntima. E a ira, a irascibilidade de tão grande número de pessoas demonstradas em tão poucos dias realmente merece a nossa reflexão. Nos intitulamos um país cristão. De boca cheia, repetimos e ouvimos se repetir a frase de que Deus é brasileiro. E nos comportamos desta forma, com tanta crueldade de julgamento? Já pararam para pensar como nos sentimos nos momentos que se sucederam à derrota da seleção brasileira? Como estávamos no dia seguinte? O que observamos nas rodas de conversa, onde tantos impropérios eram transmitidos livremente, principalmente na rede da internet, nos sentimos bem? Estávamos em paz? Ao contrário, foi uma onda de negatividade sem fim que se espalhou por toda parte. Os mais translocados deram vazão a toda espécie de negatividade e foram protagonistas de atos bárbaros, ainda bem que isolados, né? Fora o que não nos chegou ao conhecimento. Pois é, infelizmente no quesito compaixão e indulgência, a nossa nota é praticamente 0. Por esta razão, gostaria de lembrar a lição de Jesus: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos as sábias palavras do Espírito Protetor José, quando diz que a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão da própria pessoa. A indulgência não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos. O benfeitor ainda nos alerta: quando criticais,
Que consequência se deve tirar de vossas palavras? Resposta: que vós não teríeis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Pensando sobre estas palavras, pergunto: quem de nós é suficientemente perfeito que nas mesmas condições enfrentadas pela equipe de esportistas, vilipendiada, estaria livre, completamente livre de ter cometido os erros dos quais tanto se falou? O mentor também nos aconselha: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Por outro lado, os brasileiros, de modo geral, também foram elogiados pelos irmãos estrangeiros pela hospitalidade e amabilidade. Fomos considerados um povo alegre e espontâneo. Por esta razão, eu espero do fundo do coração que também saibamos a ser amáveis e ter boa vontade com os nossos conterrâneos. A nossa pátria precisa de seus filhos unidos e vivendo em paz. E isto passa com certeza pela indulgência que devemos ter uns com os outros. Era isso que eu queria falar. Até. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Passou rápido, não é mesmo? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.